Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver vendo aí. Muito bem-vindos a mais um Três Cara, aquele programa de recomendações culturais que salva qualquer tarde no Netflix. Você já fica sem saber, principalmente quando você vai falar de três filmes que não tem streaming nenhum. Mas a gente, Então, um tem. Um tá um na tem, HBO. o um tá na HBO. Olha só, você não sabe nem do que a gente vai falar ainda, né? Então, assim, o um tem na HBO. Mas, se você não conseguir de maneira nenhuma ver o 2 e o 3, que são muito importantes, tem um jeito fácil. Você vai numa loja de produtos esotéricos, compra um livro antigo, feito com pele de pessoa, e conjura os dois, Escrito com sangue o humano. 2 e o 3. O 2 e o 3 você pode conjurar. Vem de brinde uns troços que não são muito agradáveis, mas enfim, né? O que é perfeito. É, Antes de mais nada, eu queria agradecer a audiência dos Três Cara, porque, ó, vamos dar aqui parabéns. Nem a gente sabe exatamente o que aconteceu, mas alguém anda vendo essa jossa e não é a minha mãe. Porque minha Lindo, mãe né? consegue, no máximo, abrir 10 janelas. Mas como nós estamos bom, mais do que essas é, 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 10 ou 20 visualizações, né? A gente está muito feliz e a gente gostaria que vocês continuassem vendo. A gente fica muito feliz de vocês estarem curtindo nosso conteúdo. Só falta vocês seguirem a gente, porque aí melhora um pouquinho, né? Bom, Um bocado. hoje nós vamos falar aqui de uma trilogia das que eu mais gosto de todos os tempos e que a gente optou por fazer uma trilogia, mas na verdade até o momento é uma pentalogia, e que é Evil Dead. Hoje nós vamos falar dos três filmes do Sam Raimi, que são os três primeiros e que, para mim, são os mais significativos. E depois nós vamos fazer outro programa para falar do pós-Sam Raimi em Evil Dead. Bom, sem mais delongas, eu sou Rodrigo Teixeira e falo aqui de São Paulo. Eu sou o Jefferson Sarmento, falo de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, a meio caminho de, sei lá, vai aí, Calil. Aqui é Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo, equidistante de Barra Mansa. Muito bem, muito bem, muito bem. Você vê que deu até certo. É equidistante. É assim, ó, é física. É É isso física aí. pura. O da Barra Mansa está a mesma distância de Santo André que Santo André está de Barra Mansa. E nunca mudou. É equidistante. É, Puta, gênio! não tem Eu como acho, eu você acho que no, duvidar desta lógica. eu acho que no caminho tem uma cabana. No meio do Eu vou caminho tem uma dizer para cabana. você, cara, que assim, isso que você falou, Calil, e o que o Rodrigo complementou aí para poder dar o estalo do meu tic-tac aqui, é uma coisa genial. É tipo, vou fraudar, sei lá, uma carteirinha de vacina e vou conversar tudo no WhatsApp, não vou apagar. Vai dar super certo, eu acho. Vai dar super certo essa porra. Todo sensacional. Tipo, vou conjurar vou falar as coisas escritas nesse livro estranho, com dente, com gosto, não sei o que lá, porque eu acho que, sei lá, vai ser super legal, Vai ser divertido. Super legal. legal. Depois da vinheta. Na verdade, o que vai ser super legal é sempre que você encontrar um alçapão, você abra e desça. Isso aí é Exato. certeza. Muito bom. Bom, senhoras, estamos aqui de volta com o Três Cara, e aí vamos dando aquela. Vamos falar dos três filmes, né? Mas vamos começar. Olha só que coisa impressionante. Pelo um. 1981, e um jovem diretor chamado Sam Raimi queria muito dirigir. Ele tinha feito um teste, sei lá, para poder conseguir patrocínio, e mandou para várias produtoras e no final somente um respondeu. Você sabe que eu esqueci de ver quem foi a produtora, eu não estou lembrando agora. Só sei que foi Do primeiro eu pouquíssimo não sei, não. dinheiro, Segundo eu sei. foi pouquíssimo dinheiro, foi um negócio tão pouco dinheiro que quando começaram a gravar tiveram que parar várias vezes e os próprios atores fizeram vaquinha, porque o Sanheim ele é
um cara à frente do seu tempo até nisso. Ele fez uma catarse Ele para fez um poder financiar o crowdfunding. próprio filme, Exatamente. para poder terminar. E é um filme extremamente simples, extremamente curto e que terror de um jeito que não vinha sendo feito na década 80 e 70, foi uma década muito boa para terror, né? Tivemos Exorcista, tivemos Massacre da Serra Elétrica, tivemos Sexta-feira 13, tivemos uma série de filmes importantes nessa época, mas Evil Dead chegou com uma proposta muito, muito diferente de tudo que vinha sendo feito. E é disso que nós vamos falar agora. E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Primeiro, a gente tem que fazer um disclaimer aqui. Eu e Jefferson, não juntos, mas lá para os idos de. Vimos, Então, eu pelo menos. nós assistimos juntos. Nós assistimos juntos, é verdade. Puta Um merda. videocassete lá da Travessa Mário de Almeida, no centro de Barra Mansa. Exatamente. Olha só, nós vimos essa porra mais ou menos em 1983, 4, um troço assim, Por no aí. videocassete. No videocassete. Deve ter sido em 85, 84, 85, que era quando tinha videocassete lá em casa. Então é isso aí, 80, mais ou menos isso. Foi mais ou menos contemporâneo à chegada de Uma Noite Alucinante, que era o Evil Dead 2. Uhum. Já chamou atenção. Em 81, eu tinha 9 anos de idade, difícil que eu visse isso no cinema. Mas nosso amigo Calil só veio a assistir agora, por incrível que pareça. Então E nós vamos está ter traumatizado. vamos ter duas visões aqui diferentes. Eu vou falar primeiro da minha, né? Da época, inclusive. Quando eu assisti, eu passei um medo do caralho no primeiro. Eu passei um medo porque ele tinha um bagulho seguinte. Primeiro, por mais que Sexta-feira 13 seja gore, por mais que tenha sangue, no que seja, Massacre da Serra Elétrica, ninguém estava acostumado àquela quantidade de sangue. É realmente um banho de sangue. É muito mais. E depois você tinha, e isso persiste nos melhores Evil Deads até hoje, que você tem a nítida sensação que você está vendo um troço errado. Praticamente não existia, na época você tinha, acho que, de found footage, né, que as fita encontrada, era a época do canibal holocausto, que a gente ainda achava que era de verdade. Mas Evil Dead tinha, sabe uma parada assim? Parecia um troço que não deveria ter sido gravado. Eu não sei se é porque ele é gravado num 16mm muito porco. Dá uma impressão de uma coisa clandestina. Dá uma impressão... E o filme é muito tenso. E ele é muito mais tenso do que engraçado. E aí Sim. eu lembro é disso, né? Como minhas visões da época, eu lembro de ter ficado com muito medo. Mas muito medo mesmo. E vocês? Cara, eu me lembro também de ter ficado com um cagaço desse filme fantástico. Assim, pra época, Calil, você assistiu agora, mas pra época, imagina dois caras aí de 13 anos, 14 anos, que assistiram esse filme num videocassete em 1980, quando a gente não tinha uma noção muito grande do que era efeito especial, do que era. Cara, a gente assistiu aquele filme era perfeito para aquele momento, em termos de produção. O filme, assim como o Rodrigo falou, o filme é simplíssimo. É uma galera que vai para uma cabana, lê uma porra de um livro. Aliás, eles não leem um livro, né? Eles só veem o livro, liga aquele gravador Isso. marreta que você só entende o que acontece, o que é aquele negócio no filme seguinte. E os demônios começam a brotar do nada, da floresta, do suspiro, do nada, e começa. Cara, é um filme que eu senti muito medo. Eu assisti muito tempo depois, já não assisti tanto medo, já não senti tanto medo quanto no original, e já comecei, da segunda vez que eu assisti, deve ter sido uns 10 anos depois, já comecei a olhar os defeitos de imagem, assim, é uma filmagem, é uma produção muito pobre. Os caras realmente tiveram que juntar dinheiro, fazer empréstimo em banco a juros altos, para conseguir finalizar o filme. Quem fez a edição do filme foi um dos irmãos Coen, tá? Sim. Que eram amigos os dois eram amigos do Sam Raimi. E tudo na camaradagem, acharam ali uma empresa que fazia edição, pagaram baratíssimo para poder editar o filme. E o filme foi tão importante para aquele momento que ele começou a passar em
tudo quanto é festival de filme de terror dos Estados Unidos inteiro, e caiu uma cópia pouco antes dele ser distribuído no cinema na mão do Stephen King, que foi o Sim, responsável pelo Dino De Laurentiis ser produzido o segundo filme. Sem o exato. Stephen King, o segundo filme não teria sido produzido, porque ninguém ia, porra, fazer isso de novo. Acreditar. Cara, mas assim, apesar da história simplíssima, apesar de ser uma produção muito pobre, ele vale para mim, primeiro, porque eu assisti lá atrás e eu realmente senti medo desse filme, e segundo, ele vale como assim, documento histórico de cinema de um cara que falou assim: eu quero ir fazer um filme. E foi lá e fez um filme de terror, cara. E, Cheio e de sangue. dentro de todas as duas coisas que têm que ser notadas. A fita rolava entre pessoas na época como um troço meio proibido. Uhum. Como um troço assim, sabe? Quem viu isto enlouqueceu. Sabe assim, uma senhora em Massachusetts se enforcou após ver o filme. Mas Era mais ou tinha, menos mas isso. você diz o seguinte, né? Era o momento do boom do videocassete, onde o pessoal pirateava, né, a fita, é isso? Quer Sim, dizer, inclusive a fita que nós assistimos era uma era fita, não era pirata. pirata, era Alternativa. alternativa, que o pessoal da Civídeo, a Claudinha da Civídeo, dizia Então, que eram fitas alternativas. porque tinha locadora que fazia isso, era oficializado, né? Tipo assim, Uhum. era uma pirataria oficializada, ou seja, a Isso aí. locadora fazia uma cópia e alugava a cópia pirata. É essa, Exatamente. Exatamente. essa maluquice. Estava muito caro. Isso. Não é que você foi lá ou alguém só para Não entender o só custava público. muito caro, Rodrigo. Quando nós começamos a assistir filme em videocassete, e nós assistimos esse filme, a Fox não tinha distribuidora no Brasil. Isso, então. Então, assim, Era o único jeito de ver. Era o jeito. a gente O não jeitinho assistia era, Blade Runner, a gente não assistia nenhum filme da Fox que não fosse em fitas alternativas. era o jeitinho brasileiro. Era o jeitinho brasileiro. Exatamente. Dentro da restrição orçamentária que eles tinham, o Sanheim consegue tirar leite de pedra, porque ele, basicamente, ele parte da seguinte premissa: regra? Que regra, o caralho? Eu ponho a porra da câmera onde eu quiser. Então, meu, aquela porra que já impressiona até hoje, aperfeiçoada no segundo filme, daquela câmera vindo do meio da floresta, aquilo é uma câmera em cima de uma bicicleta. E assim, é, entendam que a câmera daquela época não é a câmera de hoje. Era Sim, um trambolho. era um trambolho. É. Não era uma dolly, não era uma dolly rodando. Era, Não era tinha, né? uma Não tinha. carriola, né? O cara pôs uma carriola e foi lá, um exemplo. Foi Na andando. verdade, essa história da bicicleta aí, ela tem há controvérsias. Não é oficial. Algumas pessoas dizem que era o Sam Raimi carregando a câmera mesmo, Correndo. levantando ela e correndo, e a galera da produção escondida atrás da porta quando ela passa por dentro da cabine, puxando com cordinha para ele poder passar. Mas assim, o Sam Raimi não confirmou isso. Mas Em ela momento anda nenhum. muito na. Ele não confirmou que era a bicicleta, não confirmou que era ele. E Então, nas cenas da floresta era o. Como isso. é que é o nome? Fugiu aqui agora, o ator. Bruce Campbell. O ator principal. É o Bruce Bruce Campbell. Campbell. Ele segurando atrás, ajudando a segurar, e o Sam Raimi correndo. E o Mas Bruce Campbell é um Bruce Campbell contido nesse primeiro filme, né? Isso. E nem sim, parece. Não, a gente vai falar dos três, nem esse filme parece o é mesmo um filme de personagem, né? terror. Nem parece. Ele foi escrito para ser um filme meio terror, meio comédia, mas a montagem dele é uma montagem de filme de terror, ele não é uma Sim. montagem de filme de comédia. Então, o Campbell tá mais. Eu sou o mocinho da. Isso, ele está contido e tímido, eu diria. Exatamente. Vamos lá, vamos dar a minha opinião. Então, assim, eu relevo tudo. É lógico, eu não fui lá com o olho de 23 olhando para uma obra de 81. Não dá, você tem que fazer uma projeção, né? Então, eu respeitei o filme, eu entendo. Se você for ver a estrutura do filme, é a mesma do X, lá, né? É a mesma. Uma galera vai em algum lugar, eles só não foram fazer um filme, né? Eles estavam lá para acampar, para fazer seja o que for, né? Não, peraí, o Então, X. Ah, tá, certo. não, se o X foi para fazer um filme, eles tinham outro propósito, Que estavam lá a mesma, parecida com o Massacre da Serra Elétrica. Que é também, também. Só que a diferença é que você não tem nada freak, né? No Massacre você tem a família, você tem todos esses elementos. Então, assim, eu acho muito interessante. Você tem a cabana, depois começa as coisas acontecerem, a curiosidade, a menina se sentir incomodada, querer ir embora, o cara leva, tem a questão da ponte, eles são obrigados a voltar. Então, assim, tudo isso para mim estava funcionando.
E funciona. Eu acho até, eu respeito a questão do sangue, realmente, da trabalheira desgraçada, o gore. Aonde ele se perde, para mim, que não tem como, e aí, desde o começo, vocês falaram assim: esse filme é bom, esse é bom, os outros caem no terrir. Eu já peguei que, para mim, era terrir desde o começo. Só que ele vai descambar no terrir para valer. Né? Mas, assim, tem umas coisas que é muito nonsense já. Mas as câmeras, tirando que é esse enquadramento do Traveling aí, que acho que funciona muito, ela é a marca registrada do filme, né? Em todos é usado, ele tem um ar até de filme de arte, muitas vezes. Então tem umas câmeras, uns contra-plongé, né? Aquela câmera vista de baixo, de cima, muita coisa em olho. Por exemplo, ele brinca com uma cena que é muito engraçada, que lembra até também cinema oriental, que o cara vai dar como é o Ash, né? O Ash vai dar o anel, não é o Frodo que vai queimar o anel, ele vai dar o anel. Não é e um aí colar? ele finge que está dormindo. E aí, É um colar, é um colar. é um colar, exatamente. Gente. Parece uma. Eu achei que era no primeiro momento, uma lupa, mas não é. Ela era um ornamento mesmo, é um colar. E aí é close no olho dele, e aí ela pisca, aí ele pisca, ele finge que está dormindo. Faroeste italiano. E depois eles vão repetir isso quando ela está possuída. Então, assim, ele faz uma rima visual, tem tudo isso, tem um charme. Assim, é aquela hora que dá a volta, é tão ruim que fica bom de novo, entendeu? Ele consegue dar a volta e Mas ficar... tem coisas que influenciaram muito, viu, Terror? Uma das Sim, coisas, por sim. exemplo, a falta de grana para fazer música levou ele a investir em efeito sonoro. Isso. E aí o filme não tem muita música, porque não dava para chamar um compositor, ele não era o John Carpenter também que fazia a própria música. Então, Sim. ele fez isso, né? Então, Agora, assim, por exemplo, vocês que vamos pensar, fiéis à obra original, no sentido. Quando o menino, vamos pensar o olho do menino lá, do pequeno Rodrigo, do pequeno Jefferson e tal. Vocês. Porque há um gap entre a maquiagem. Tem uma hora que a maquiagem ela acerta, tem hora que ela fica over, tem hora que ela fica uma borracha. Né? Ele oscila. Inclusive, existe explicação para isso também, tá? Então, conforme a possessão vai acontecendo, o cara vai ficando mais deformado. Os atores meteram assim, o pé. eu estou falando só do primeiro, tá? Depois Não, ele do primeiro, uma... os atores meteram o pé. foram embora. Foram embora. Sobrou só o Bruce Campbell. Os atores foram embora? Foi acabando a participação deles, assim, não maquiada. E assim, eles filmaram numa cabana mesmo, tá? No meio do Não é mato. cenário, não é Não é cenário. cenário. Eles alugaram uma cabana no meio do mato com a seguinte cláusula no contrato: vocês não podem mexer na cabana, o dono do lugar lá. Vocês não podem modificar a cabana. O que vocês fizerem aqui, que vocês colocarem a mais ou a menos, tem que tirar depois na hora que vocês me devolverem. Eles ficaram, acho que, em torno de... Eu não me lembro direito, acho que foram 2, 3 meses ali na cabana. E tinha uma galera que ia dormir lá, de fato, porque não tinha grana para pagar o hotel na cidade vizinha. Isso foi no Tennessee, alguma coisa assim. A cabana não tinha porão, tá? As cenas do porão são gravadas numa fazenda do lado do pai de um cara que entrou como produtor porque emprestou a fazenda. A casa da fazenda. Então eles tinham essas duas locações. Então parte da equipe que não morava na cidade, que era uma meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas, dormiam ali na cabana e era muito frio na cabana. Foi gravado no inverno, extremamente frio mesmo. Não tinha conforto absolutamente nenhum. Então tinha uma das atrizes que eu acho que é eu não tenho certeza se é a namorada do Ash, que era uma atriz realmente, já tinha feito alguns filmes. O restante é tudo... Vem cá, vamos fazer um filme. Inclusive o Bruce Campbell, que virou ator, porque entre o Sam Raimi, o irmão dele, e o Bruce Campbell, que faziam faculdade juntos, o Bruce Campbell era o que tinha mais cara de, eu sou artista de cinema, ele conseguia pegar as meninas, era galãzinho e tal. Então ele ficou ali até o final, o irmão do Sam Raimi ficou até o final, mas os atores foram embora. Essa menina que já tinha feito um filme, não sei se foi ponta, o que ela fez, ela, inclusive quando ela foi contratada para o filme, ela recebeu a ligação do Sam Raimi e marcou para eles conversarem num restaurante perto que tivesse bastante gente, porque ela estava com medo de ser Cilada Bino. Cilada Bino, esses negócios tudo. Então, assim, a gravação
era para ter um determinado tempo, eles não tiveram dinheiro, tiveram que alugar mais coisa, pedir empréstimo em banco, os atores falaram, cara, é o seguinte, ó, eu tenho a minha vida, eu tenho que ir lá trabalhar na Então indústria você, vital, você meteu o discute pé. que você discute que quanto mais a maquiagem ficou carregada ou virou a prótese, era no sentido para esconder que não era o mesmo ator, é isso que você quer dizer? Ou atriz? Provavelmente isso é um dos motivos. O outro cara, é um filme de terror que Porque, por hoje eu exemplo, fiz uma maquiagem, amanhã eu fiz outra. então, mas quando elas estão maquiadas, só uma maquiagem, eu até compro mais. Quando Uhum. entra as próteses de borracha, Aham. eu acho que força demais, entendeu? Sim. E porque depois volta a ser, às vezes, maquiagem. Então eu ficava oscilando, eu falava assim, pô, mas é que a possessão fez o cara ficar deformado, era essa a intenção, entendeu? Fala que no 2 isso vai ser um Pode pouco ser. explorado, né? Que tem, às Uhum. sim, vezes tem uma deformação bem acentuada, né? A do final, então, é. O que nos leva, então, para a gente começar até a falar do 2, né? Uhum. Porque, na verdade, o que acontece é o quê? O Sanheim, ele conseguiu algum tipo de respeito na indústria, né? E aí gravou um filme chamado Crime Wave, que eu nunca tinha ouvido falar dessa porra desse Crime Wave. E é um filme com produção boa, aliás, produção do Joel e do Ethan Coen, já. E é um filme que eu vi o trailer e eu fiquei maluco pelo trailer. Eu preciso ver essa merda agora, eu tenho que dar um jeito de Mas achar. é terror também. Não, é uma bagunça que não dá para entender, com certeza tem a ver com quadrinho, não dá para entender porra nenhuma, a não ser que é um filme de bem maior orçamento. Você vê que tem produção, Bruce Campbell está lá no filme. Ele tá em todos os filmes do Reino. Ele tem cara de Nem que seja quadrinho, me pouco. lembrou assim, na primeira vez que eu olhei, lembra de Dick Tracy, o filme? Uhum. A estética, né? Até porque assim, eu ia até falar que para mim Evil Dead me parece assim um exorcista on acids, né? Parece um exorcista que tomou LSD e pirou Isso. e não tem tempo. Não A tem premissa desenvolvimento, 10 minutos de desenvolvimento e o resto tudo de possessão demoníaca. E é. desespero, né? Uhum. Outra coisa que é muito comum aos filmes do Evil Dead, que é desespero total. Você não sabe como sair daquela situação. Um Não, e tem desespero uma hora que total. vai ter. Por isso que talvez o subtítulo, a gente sempre brinca com essa questão dos títulos Brasil, é Uma Noite Alucinante, né? Porque sempre vai ter uma hora que você não sabe se aquilo está acontecendo ou é uma alucinação. Uhum. Então, ainda tem essa questão, que às vezes fica tão over que você fala, não, isso não está rolando, está na cabeça do cara, né? Eu sei A, a, que o tal do Crime Wave foi um fracasso, flopou, bonito, e aí meio que obrigou ele, obrigou assim, aproximou ele da coisa de fazer uma voltar. continuação já pelo Dino de Laurentiis, e pela Isso. influência do Stephen King chegou. E é engraçado porque, pelo menos a gente, quando assiste a primeira vez, você fica muito louco, falando, o que está acontecendo, caralho? Não, É tudo de novo? então, vamos lá. Para mim, eu que vi agora fresco e tal, é assim, porque isso é outra coisa, tá? Vamos pensar. Existe um box, inclusive, que é vendido os 3 filmes juntos, né? Em Isso. DVD e tal. Se você, que eu vi na sequência, eu vi um, terminei, vi o 2, no outro dia eu vi o 3. Então foi muito próximo um do outro. O 2, ele é um reboot. É um reboot. Eles vão É, fazer um reboot, só que eles não assumem que é um reboot. não, não é exatamente um reboot. Eles Não, não assumem. o Calma aí, termo não calma é aí. esse. Para quem, vamos dar spoiler, lógico. Para quem viu os filmes, a menina tá esperando ele voltar com a champanhe até hoje. Porque ele fala assim, ele chega todo galanteador, vai dar o approach, tá na cabana, você saca que a cabana foi redecorada, tá certo? Tá tudo maravilhoso. E ele fala, ó, tem um negócio aí, dá um sorriso canastra. Ele me lembra um pouco Tarcísio Meira, tá? Ele me lembra... Ele é a própria definição do canastra, e ele é tipo o A Ramones, partir sabe? do 2, então. Se Ele, alguém disser que você sabe tocar mais que 3 acordes, é o processo. Então ele tá canastrão demais. Aí ele vai lá e fala assim, eu vou pegar uma champanhe. Quando ele chega em cima de uma mesa, tá uma garrafa de champanhe. Quer dizer, eu já comecei a criticar que a champanhe não estava gelada. Né? Eu falei assim, a champanhe tem que tomar gelada, né? Um vinho que se toma gelado, mas que seja. É porque Aí lá é ele muito vê frio. junto um livro, tá o livro. Aí você fala, espera, o livro está aqui, eu acabei de ver o livro ser queimado, né? Eu tinha acabado de ver, certo? E aí tá o gravador em cima da mesa. Então, assim, gente, olha, eu não vou perder tempo. Vamos pensar, né? O roteiro. Eu não vou perder tempo explicando porra nenhuma. O cara vai encontrar de cara. Ele dá o play e começa a ouvir, e aí dá o rebosteio. E aí a coisa acontece, e a mulher ficou lá esperando a champanhe. Entendeu? Porque ele nunca mais voltou para aquela. Porque depois ele já está. Quando ele vê, não sei se está fresco para vocês, mas quando ele vê
que aí já entra o stop motion, né? A noiva dançando, tem a questão da cabeça saindo da sepultura que ele tinha enterrado. Não é a noiva dele que ele levou, é a noiva do um. Então, assim, como é que está a noiva do um enterrada, mas agora ele está com essa mulher? Então, fica uns gap. E, ó, eu entendi, fui ler sobre. É assim, não tente entender. Aceita que dói menos. Então, eu vi o Bruce Campbell falando o que é, na verdade. O que acontece é o seguinte: foi um rolo tão grande para produzir a porra do 1 que eles não tinham direito à própria obra. Isso aí. Eles não podiam usar elementos do primeiro. O que eles tiveram que fazer? Eles regravaram a primeira parte. É o que eles chamam de. Mas não podia regravar a mesma história. Isso. Porque aquela história estava agarrada ao primeiro filme. Isso. Eles fizeram a mesma história sem os outros três. Não, ele chega, inclusive, acho que o carro é o mesmo. Ele chega com o carro. O carro é o mesmo em todos os filmes do Sanheim, até em Homem-Aranha. Sempre. Ele chega no carro, ele chega, a picape lá do Planet. Como é que é? Meu Deus, Pizza Planet. É a picape do Pizza Planet de Toy Story. Que está em todos os filmes. Todos os filmes do Raimi tem o carro. Tem aquele carro. Tá. Então eles chegam, só tá o casal. No outro tem 5 pessoas, né? Os dois amigos e as 3 meninas. Então você fala, mas peraí, cara. E eu entendi que eles estavam refazendo por alguma coisa e é o mesmo filme. É o mesmo filme. Então, segundo só que aí ele parte para uma alucinação maior. Por isso que é uma noite segundo Bruce Campbell, se você cortar no momento em que o final do 1, aonde o Ash é possuído, isso, e cortar direto pro 2, aonde ele tá indo assim, ó. Ele toma uma porrada. Ele toma uma porrada e vai parar na coisa que ele cai de cara ele cai de cara na lama. Isso. O filme faz todo sentido ali. É um Sim, inclusive existe por isso que a mulher esperando a champanhe, ela poderia ser limada até. Poderia. Existe um corte na internet, eu tentei achar para poder assistir esse corte, que alguns fãs pegaram e fizeram esses cortes emendando os 3 filmes. E faz mais sentido, acredito eu. Não, porque faz total sentido o filme. A gente não vai discutir agora, não quero pular, mas acontece um gap desse. O final do 2 não conversa com o começo do 3. Entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir daí. Vamos seguir. Bom, eu sei que as próteses, eu gosto. Porque aí ele exagera, então. Agora vamos exagerar, né? Então fica aquela coisa deformada. Ele vai fazer a coisa over, né? Vai fazer over mesmo. Entendeu? Então, as próteses são muito boas, os movimentos de câmera são muito bons, a iluminação do filme, a fotografia do filme é muito boa, já melhorou muito. As Steadicams agora derrubam árvores no caminho, enquanto o demônio vai vindo, as árvores vão caindo, que é muito legal aquela porra daquele efeito. E é lógico, é um filme de boa produção, o 2. A gente tem esse gap, né, de hoje. Mas, até a cena maravilhosa que quebra os espelhos, sai um monte de Brucezinho. Cara, aquilo é muito bom. Não, esse não é no 3? Não, é no 2. Não, é no 2. É no 2? Ele briga com ele mesmo. É no 3. O 2 ele briga com ele mesmo. O 2 você... Então, que é o gancho. Isso aí. Você vai ter... O 2, ele já pega e já começa a arriscar, porque ele escapa totalmente. O 2 sai um olho, e aí desse olho sai um Ash. Acho que é isso aí. No 2, ele é o 3 de vez. Quer dizer, ele abandona, não. Ele continua no terror, ele continua na sangueira, ele continua na tensão, e você, assim, o terror do 2 é de verdade. Ele não é um filme que brinca, não é uma paródia. Só que a comédia é de verdade também. E é muita comédia. É muito engraçado. O 2 é muito engraçado. O Bruce Campbell, ele exagera mais. Ele começa a ser mais canastrão no 2. Inclusive nas cenas de terror em que ele demonstra desespero. Naquele interstício entre o momento em que ele cai lá na floresta, vira um zumbizão lá, um demonão, depois volta ao normal quando amanhece. Esse período em que ele está sozinho na cabana e que acontecem várias coisas é um período de terror, mas que você percebe que a atuação dele é extremamente canastrona. A câmera, inclusive, focalizada muito próximo dele, muito no close dele, proporciona que você olhe e fale assim, cara, isso é um pesadelo. Você sabe uma coisa que me chamou bastante atenção e que me levou para essa questão do nonsense? Eu estava vendo e me lembrava assim, que eu estava assistindo um Looney Tunes.
Em que Uhum. sentido? Ele toma, por exemplo, um banho de sangue. Isso aí. Corta, ele está com uma sujeirinha aqui e uma gola suja. Ele não tem uma continuidade. Então, Uhum. assim, se ele tomar, sei lá, o Patolino toma aquele tiro na cara, o bico vem para cá. No próximo Isso. quadro ele já está certinho. Então, acontecia isso, sabe? Assim, porque era tão over. Tem uma hora que a menina lá, a filha do tiozinho que descobre todo o rebosteio, tá certo? Que ela também é arqueóloga, ela chega com mais folhas do livro, né? Porque uma vez que, então, o livro foi queimado, agora ela trouxe lá uma relíquia que ela achou, tem Uhum. aquele namorado canastra também dela, e uma hora ela toma, nós estamos todos fora de ordem, né? Tudo bem, mas uma hora ela toma um jato, maluco, mas de sangue, e suja a camisa, suja as pernas, ela levanta, tá zerada. Ela tá zerada. Então, essas coisas, eu entendo que isso é a estética. Né? Eu comecei a dizer, falei, não, é isso aí mesmo, né? Não vamos Uhum. achar continuidade, não tem. Dois, muita gente acha o melhor, né? Eu vou confessar, Inclusive o Eu Bruce acho o Campbell. primeiro. Eu acho o primeiro por tudo que nós já defendemos. Eu acho que é o é, primeiro. eu acho que ele começa a construir ali, ele tem coisas muito legais, porque ele começa a construir o Ash, conforme a Uhum. gente conhece hoje. O É o outro Ash vira personagem. o estereótipo dele, quer dizer, a motosserra aí Exatamente. pela jogada, né? A 12 cancerrado, né? Esse tipo de coisa. As montagens dele pegar montando as montagens, quando ele gruda a serra elétrica no braço, que ele faz do Ele nada tem aquela uma porra. traquitana aqui que ele puxa com a boca, eu acho, para que ela ligue. Na primeira vez que ele cria a persona, né, vamos chamar assim, é isso aí que acontece. Ele tem Melhor do que MacGyverismo, existe um MacGyverismo MacGyverismo, isso aí. acontecendo. Melhor do que essa adaptação da 12 aí que o Ash faz, só a mulher com a metralhadora na perna em Greenhouse. Ah, maravilhoso Outro aquilo. filme que a gente precisa É no discutir. terror, como é que é? Terror. Planeta do Terror. Planeta do Eu não Terror. vi também. Não vi também, preciso ver. Não, Calil, pelo amor de Deus, cara. Eu Esse, tenho, eu tinha esse uma, eu tenho, na precisa ser verdade, assistido, cara. o que acontece? Eu tenho preconceito mesmo. Não Então, quando tem, eu cara. via Esse filme é certas muito bom. coisas muito over, eu falava assim: ah, bicho, eu não vou ver esse negócio. E aí vai passando, né? E você não entra naquela vibe, entendeu? Cara, Agora, por assista. exemplo, eu assisti um, dois, três, fiquei curioso para ver a série e já estou na metade do quarto. Eu só não terminei porque era muito tarde. Então, assim, agora eu virei fã do Evil Dead, cara. Vou assistir Não, tudo que porra, aparecer, é muito maneiro. entendeu? A Mas o série é quarto, maneira, a gente vai discutir ela em outra ocasião, exatamente, mas o quarto ele justamente porque ela revive. aproveita o personagem, tá? Do quarto filme em diante é outra coisa. Na Tudo bem, verdade, mas é o universo, é um é o O universo é o universo. mesmo. é um universo, e não é nem um universo compartilhado, não é isso. Na verdade, o que e isso é muito interessante a gente falar agora, porque vai continuar para o filme, para o Evil Dead 3, que ele estabelece um tipo de filme, Uhum. tipo de situação e muitos elementos visuais e de texto. Né? Tem elementos como o livro, o tipo de demônio, o tipo de possessão, o que uma pessoa faz ao estar possuída. Então, você vê muito bem assim que o demônio, que tem até o nome, é os Deadites, né? Aqui, Deadites ficaria como os mortitos, algo assim, os mortitos. Mas os Deadites, que são os demônios do Evil Dead, a diversão deles é fuder com o corpo das pessoas, eles resvalam especialmente os novos, né? Eles vão muito mais para um lado que eu, inclusive, não gosto de filme de torture porn, né? Eu não costumo nem ver porque me faz mal, mas no caso de Evil Também. Dead eu vejo. Que Mas é uma espécie de demônio que transforma em zumbi também. Tem uma zumbificação, né? É Não é isso sim, só aí. mas ele não perde o zumbi geralmente não tem vontade. isso. Os demônios, eles têm vontade e a vontade é de fuder com o corpo da pessoa e fuder com tudo, né? Fuder com e A premissa eu gosto bastante. mutilação, desespero, é tudo. A ideia do livro eu gosto bastante, a estética do livro eu gosto, o Paranauê todo que envolve, depois você ter que escutar lá e fazer as palavras, vamos chamar assim, né, que acaba acontecendo. Essa coisa de você já começar, vou voltar um pouquinho para o primeiro, tá? De você já entrar numa história que aconteceu alguma coisa antes, isso eu também gosto. Então você fica Uhum. intrigado. Então, assim, o roteiro é muito bom.
né? Porque o cara, nas gravações, ele vai falando que a mulher dele pirou lá, ele teve que Isso. fazer o esquartejamento, entendeu? Então, ou seja, dá a letra de que é assim que você detona o possuído, né? Por exemplo, tem uma cena que também, eu vou fazer intercalado, não tem como, o cara está cortando uma lenha, faz uma câmera assim, que me lembra até um pouco como que é o Rose Bolton lá, me fugiu. Esse Bolton? Não é o Rose Bolton, meu Deus. Tá, depois a gente conversa. A câmera vai, aí entra para dentro da cabana, e aí acontece o negócio, e o cara vem com o machado. Ou seja, não foi gratuito, não é um Deus Ex Machina, o cara estava com o machado para justificar ele esquartejar. Então tem charme. Veja bem, quando eu falo que eu não gostei e tal, não é uma questão assim, eu não vou ser hater da obra, né? Eu entendo e respeito, entendeu? Me fugiu o nome, meu Deus, do filme clássico lá, o... Fala aí. Cidadão Kane? Cidadão Kane. Cidadão Kane. Tem aquela brincadeira que a câmera vai e lá eles desmontam a estrutura para a câmera Tem caminhar coisas para muito. Tem coisas que são uma muito já brincadeira e eu estabelecidas do fiquei Raimi. pensando que aquilo era uma trucagem, que aquela janela não estava rolando ali. Ela foi E olha que colocada maneiro. Olha que Hã? coisa de doido, isso não é um Evil Dead da vida, isso aí, cara. Você sabe que o Gene DeLaurentis, ele criou uma produtora para poder apresentar o filme, porque ele não queria Queimar. queimar dele. Ele Entendi. não podia queimar dele. Qual que é o nome da produtora? Exatamente. Eu não vou falar para não dar spoiler de Cidadão Kane, que tem 180 anos o filme. É verdade. É quando ele é o MacGuff do filme todo. É, Exatamente. É isso aí. É isso. Tem uma Eu cena que conectei, então não é gratuito. Essa cena que eu estou falando, que é o Cidadão Kane, ela é inspirada em Cidadão Kane, prova que está conectado, porque é o Com nome da certeza. produtora. Eu Agora, percebi. tem uma outra coisa conectada que eu li, na verdade, eu nunca tinha percebido. Eu peguei e abri de novo, agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu abri de novo o filme que eu falei, cara, não é possível que eu nunca vi isso na minha vida. Eu estava dando uma lidinha para ver algumas coisas dos três filmes. Na cena em que a cabeça da noiva do Ash morde a mão dele e que ele sai da cabana tropeçando e tal, aí ele entra naquele armazenzinho lá que tá cheio de ferramentas, Na ele verdade, prende ela, seria uma oficina lateral ali. oficininha, isso, que ele prende a cabeça dela naquele negócio de ferro. Nossa, Na hora que ele entra naquela a cabana moça. com a cabeça mordendo a mão dele, em cima da porta, pendurado, tem uma luva de Fred Krueger. nossa, aí também falha. Não, eu abri de novo para ver, tá Mas lá a tinha luva, é mesmo, verdade. Tá porque, lá. porque o 2 é de 87. É 86, 87, se eu não me engano. Isso. Então, o Fred 87. Krueger já tinha acontecido, então eles Já estavam tinha, fazendo acho que é de uma 85 o primeiro referência. pesadelo. É uma referenciazinha boba, não Isso. tem nada a Não, ver mas com o filme. funciona, funciona. Bom, e aí o que nos leva ao terceiro. E a Não, mas impressão vamos que eu tenho. discutir. Calma aí, vamos discutir então essa passagem para o terceiro. Então, E, agora a gente cria, então a menina. Eu queria até falar um pouco sobre os rednecks. Então, assim, a gente encontra lá o cara do guincho, alguma coisa Uhum. parecida, né? O cara. E a menina, a atriz, me lembrou um pouco a atriz da Gato e o Rato. Eu fiquei em um certo momento com dúvida se era ela, mas Da eu Cybill acho que não é. Shepherd. Não é ela. Não, não, ela não. Ela é possuída na floresta, simplesmente some, ela não aparece mais, ou ela é aquele demônio gigantesco que vem a cabeça na porta lá no final do 2. Não sei se é isso ou não. O Redneck a gente sabia que ia morrer, o namorado O mala é o namorado. primeiro a morrer também, fica por isso mesmo. E aí fica tipo um casal, né? Ela já larga Isso. o Já namorado larga o cara. e já vai para cima, tá Não, ligado? primeiro ela quer matar o Ash porque ele fez alguma coisa com os pais dela. Sim, sim, normal, até aí tudo bem. Você chega numa Beleza. cabana que era para encontrar seus pais, você encontra um maluco com a serra elétrica na mão e Thor, Homem-Aranha e Capitão América se porrando no primeiro Vingadores. por exemplo. Um outro gap de continuidade é que no final do primeiro, que tem lá o. Inclusive sai aqueles vermezinhos da noiva cadáver da orelha dos caras tal, e é todo em stop motion. Não fica nenhuma sequela, nenhum vestígio na sala que aquilo aconteceu. Era para ter. Então, de novo, essa continuidade é assim, ó, a moda caralha, foda-se, não É vai ter isso aí. continuidade nenhum. Né? Mas vamos lá. Aí há o vórtice. A parada abre um negócio no tempo, porque ela já dá o spoiler pelas folhas Uhum. e a gente vê o bicho lá que ele vai estar no livro, maluco. Nas folhas que chegaram depois, que seria ai, meu Deus, a continuação, como vocês quiserem falar do livro, e Uhum. você vê a ilustra dele lá com a motosserrazinha, pá.
camisa azul, que é o uniforme. Eu falei, mano, os caras vão fazer viagem do tempo agora. Agora fudeu. Agora fudeu, você se prepara. E Na verdade, aí o vórtice, o 3 o cara entra com o carro e o caralho naquele vórtice. Eu achei isso maravilhoso. Eu falei, mano, meu Deus do céu. Aí a Paulinha, que estava vendo com a minha filha, a mais velha, mas por que virou isso aqui? Eu falei, não sei. Aí isso foi uma sensação, é um mixed feeling. Você assiste o filme, tendo um mixed feeling de terror. Como é que os caras fizeram isso? Será que precisava tudo isso? E para onde vai agora? Você termina com um cliffhanger muito grande. Você fala, velho, eu quero ver o terceiro, bicho. E aí eu fico pensando quem teve que esperar, né? Porque ele sai de 87 e é só em 92, né? 92. 92. Eu não, já pus na sequência e vi, mas depois não vi todo, né? Mas então eu vi o que acontece. Então a gente pode agora entrar no terceiro. Bom, em 92, eis que chega, e eu já era fã da série. Army of Dead. Army of the Dead. Army of Darkness. Army of Darkness. Army of the Dead é Não, esquece. citação obrigatória. Esquece. Até quando a gente não quer, a gente cita Zack Snyder aqui. Puta que... Nossa, cara, não precisava ter falado. O Army of Dead é o de Las Vegas lá, né? Exatamente. É o de Um Las morto Vegas. muito louco em Las Nossa Vegas. Senhora. Enfim, Army of Darkness chega ao cinema em 92. Eu já estava morando em São Paulo. Eu fui ver este no cinema. A gente estava maluco, mas o Sanheim, ele tem uma capacidade de nunca entregar aquilo que você acha que ele vai entregar. Todo mundo foi ver Evil Dead 2 achando que ia ter uma experiência de terror tão boa quanto a primeira, acabou vendo uma comédia. E aí todo mundo esperando ver de novo, sei lá o que, né? Um negócio, sei lá, acho que todo mundo achou que ia ver um heavy metal na tela e viu um filme dos Três Patetas, porque é um filme dos Três Patetas, com todas, até os efeitos sonoros dos Três Patetas. Sim, ele tem vinhetas, tem vinheta. E parece que ele sempre fala assim, sempre pensa o seguinte, para o que eu não tenho orçamento? Não, porque agora para um filme de terror você tem orçamento para fazer um filme top. Não. Para que meu orçamento é curto? Para fazer um filme de época. Então é esse que eu vou fazer. Não, e tem gente em tela pra cacete, tá? Não, a produção é grande. Exato. A música desse filme é muito boa. Não sei nem quem foi o compositor, tinha até que ver. A música é muito boa. Acho que ele teve 11 milhões para fazer esse, se eu não me engano. Eu sei que ele sempre dobrou foi acho que 25 milhões que arrecadou, sabe assim? Ele vai dobrando de um filme para o outro, ele tem uma grana, ele triplica, né? Depois triplica. Neste filme, o Ash é o Ash. Ele está absolutamente senhor da canalice. Não, é bicho solto. Ele já é canalha trabalhando no Walmart. No Walmart, lá você já vê que ele é canalha. Ele gosta de falar o slogan da parada. Groovy. Com arte não sei o quê, compra não sei aonde. Mano, cara, eu amo... ele repete isso lá dentro. O que eu gosto muito é o bagulho pegando, a mina chega e ele fala Give me some sugar, baby. É maravilhoso. Maravilhoso. O responsável pela música do filme é um cidadão chamado Joseph Loduca. Nunca ouvi falar na minha Muito boa, muito boa. Esse negócio, ele mescla Errol Flynn, porque esse é uma salada mesmo. Do nada, vamos lá posicionar. Não, mas aqui... Chega... A entrada dele não é igual Então, mas só deixando o gancho. No final do 2, ele chega, resolve o Paranauê, porque vem um stop motion de um demônio voando, ele mata o demônio, é ovacionado pelos 1300istas, tá certo? Que é a galera que estava lutando lá, a sua batalhazinha, com umas armaduras muito mal feitas, é feio demais aquelas armaduras. A armadura do 2 não dá. A cabeça é desse tamanho, tem um negócio que não... é muito mal feito. Mas ele é aclamado, então aí você entende por que entrou o registro no livro. Beleza. No 3, começando, ele chega, mesma cena, igualzinho, eles repetem, mostra o carro caindo, ele caindo, tal, beleza. Só que aí chega com umas armaduras foda. Eu falei, pô, agora melhorou, olha que legal. As armaduras estavam boas, tal. Só que aí o Arthur... A recepção não é a mesma. Hã? A recepção do 3 não é a mesma do final do 2. Não é a mesma. Aí ele é preso, bicho. Então, assim, peraí, gente. Preso, jogado, jogado no poço lá do Sarlacc. E eu achei o Red, não sei o que lá, o do exército,
Era ou não era o Carluxo? É a cara do Carluxo, mano. Já foi preso. Olá. Era o Carluxo cabeludo. Era o Ô, Rodrigo, Carluxo só Motherfucker. Era o Carluxo para Motherfucker. Eu falei, complementar a mano, é o informação Carluxo. aqui, esse Joseph Loduca, ele começou a carreira dele com A Morte do Demônio 1. Olha isso. Era colega do Cara, Henry. ele tá bem melhor, ele comprou muito Não, ele fez muita coisa depois disso, cara, pelo que eu vi aqui. Bastante coisa mesmo, cara. Aí ele tem Matte Paint, né? Aqueles castelos, aquela coisa toda. Uhum. Não, E aí vai embora, bicho. Quando aí vai entra embora. quando sai aquele jato, os caras jogam o primeiro vassalo lá do Red Tiriri, cai no fosso. Maluco, é um geyser um geyser de sangue, Joe. É um negócio fora do normal. É uma coisa assim, os caras falaram, meu, você concorda? Então, ele jogou tudo ele fez um filme dos Três Patetas com caveira. Ele fez uma homenagem ao Ray Harryhausen, Harryhausen, porque exatamente. tem os stop motion que são bons. Eu não achei ruim, não. Eu vi, achei bons os stop motion. O stop motion ele é bom, mas ainda do Harryhausen era melhor. Isso que é o Ah, foda. é. Era melhor, era melhor. Hum. Porque ele na brinca, verdade, ele sim. faz o seguinte, ele faz uma montagem que no Harryhausen não tinha, né, na época. Era só o stop. Então ele coloca stop e às vezes um ator contracenando. Então Isso. tem caras que já estão decrépito, isso a gente viu até em Game of Thrones, né, essa batalha dos mortos-vivos. Uhum. E aí você tem uns atores que são, tipo assim, a galera que não está tão detonada, que vai fazer o rolê com ele, que é a versão maligna do Ash, né, que é o... Então, é o que eu estou dizendo. O orçamento já era bom para um filme de terror, mas não era bom para um filme daquilo. Filme de época. Mas você achou que ficou faltando? Eu achei Ah, que não. fica, né? Fica. Ah, É tudo passado em um ou dois ambientes só. locações. Sim. As maquiagens continuam muito boas. A piada realmente toma conta do filme. É uma cena que eu lembro muito boa, que eu lembro assim, que eu destaco. É quando ele fica preso pelas caveirinhas que vêm pelo pé, assim, que as caveiras metem na boca dele, puxam, aí ele faz assim, ó, as caveiras vêm assim, ele faz assim, depois eles vêm pelo lado. E é Três Patetas, porque ele dá tapa no negócio, a cabecinha, Gira. o demônio gira, os olhinhos fazem assim, ele Cara, na escadaria, ele pega dois da escada, ele inventa pólvora. O Ash é Exatamente. Não, mas atendente aí do ele vai, supermercado. ele vai no porta-malas do carro. O porta-malas do carro é um almoxarifado, tem lá um livro que aí em cima do livro eles conseguem fazer a pólvora. É Isso. isso. E ele vira um estrategista militar, ele dá aula para Ele ensina os caras a fazer os gestuais para o ataque. É isso isso. mesmo. E tudo isso fica bem claro no filme que ele gasta umas 2 horas fazendo isso tudo. E a É, menina, e a, cara, menina, o filme a traz. dama fatal lá, que ela chega hostilizando ele, depois ela é sequestrada, depois ela vira demônio, depois se apaixona. Eles têm um tereco-teco, ela é sequestrada, depois se apaixona por ele, ele dá um tipo, foi só uma noite, amiguinha, né? Ele dá um chega para lá nela. Ele seria hoje cancelado totalmente. É o tal total. do. Como que é o nome? O heterotop. Né? Cara, Na ele não verdade, seria, ele não seria, porque na série ele é exatamente esse. ele é. Mesma coisa, não mudou nada. Ele é o Johnny Bravo, cara. Cara, É o ele. Johnny Bravo. É o Johnny Bravo. Na série ele é exatamente esse. Agora, o que é interessante é que tem umas coisas totalmente gratuitas, né? Tem uma hora que, quando o demônio, o que ele cortou em pedaço, né? E que é ele mesmo, que ele corta em pedaço em terra, o cara sai da. Ele dá um tiro na cara do demônio que detona, por isso que ele amarra o maxilar, assim, ele fica preso no E é maxilar. engraçado que ele tem que falar clatu, barata, níctico, que é o que o cara, o extraterrestre do homem que caiu na Terra em 1951 fala. Plato. É a mesma frase? É a mesma frase, clatu, barata, níttico. É a mesma frase. O dia que a Terra parou, Tem essa frase? aquele robô fala clatu, barata, níttico. Essa eu não peguei. O dia que a Terra parou, mas que é do ele erra. mesmo ano de O Monstro do Ártico, tá? Só lembrando. Não, você vê a diferença do. Ele erra isso, e é isso que faz com que o demônio reencarne, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, na hora que ele pega a mocinha, que o demônio fica com a mocinha, do nada, mas do nada, do nadão, em primeiro plano aparece uns outros demônios, umas caveiras,
escravizando umas minas peladas. Isso, eu Mas vi. é a única hora que aparecem umas minas no filme, assim, fora... Então, do nada. Do nada, Isso assim. é uma coisa interessante, tá? Nada do Porque nadão. mesmo no, voltando para o primeiro, ou flertando com o segundo, mas vamos falar do primeiro, não paga peitinho. Então, Não, nunca teve Não. uma pagação de peitinho, que é tradição em filme de terror. Não, no primeiro tem. Ele não tem aquele falso puritanismo Não, que no só primeiro quem tem. transa. Porque ninguém transa no filme. Não, ninguém transa, mas no primeiro tem. Quando a floresta violenta aquela menina que Mas vai pra ela fora, paga peitinho? paga peitinho. Tá, No então eu não primeiro. lembro do peitinho. Porque ela é É realmente muito rápido, mas tem. ela é possuída em todos os sentidos pela floresta. Entendeu? exatamente. É isso Exato. mesmo, é isso mesmo. E a Mas cena é ela boa. tem. Aquela animação dos galhos se enroscando nela, é bom aquilo. Eu gosto daquilo. Tô falando do clássico, tá? Ah, eu gosto muito daquilo, aquilo é muito bom. Uhum. Agora, no 2 tem umas cenas de matte paint, quando mostra assim, ó, a ponte caiu, aí não dá. Não dá, porque eles colocam assim, de um lado uma parte da ponte, no outro lado, e aí um gap, né, que é um Aham. penhasco, e você vê que é uma pintura muito forreca. Ali foi Muito forreca mesmo. Na Meu Deus. verdade, assim, eu só entendi exatamente como a ponte tinha caído no 1 depois que eu assisti o 2. Porque no 1 aparece só não tinha como mostrar uma ponte Ferro caída, não tinha retorcido. um ferro retorcido que podia ser uma construção, uma parede quebrada do lado da cabana. Aí você entende que foi a ponte que caiu. No segundo, com essa pintura muito mal feita, você fala, entendi por que eles não mostraram no primeiro. Não, mas por que a ponte caiu? Para mim é um fenômeno paranormal que o demônio deu Não, foi o livro. isso, o demônio, Foi toda o a Necronômico. manifestação fez com que a É. ponte prendesse eles lá. É isso, né? Uhum. Enfim, chegamos ao fim deste filme. Eu gosto muito do filme, eu acho uma trilogia Eu acho que marcou divertidíssimo. época, mas eu não sei se vocês sabem, tem uma versão alternativa do fim. Não sei. Opa, muito diferente. O Então, estúdio o fim clássico ele consegue voltar. e acaba no Walmart. Não, ele vai no Exato. Walmart e aí lá aparece mais uma veia capirotada. E ele, Exatamente. Esse não é o final Inclusive, do para Jaime. mim, o final do 3 é assim, a deixa pra série. Então, acabou sendo, mas não é o final do Jaime. e Final qual é do o final? Jaime. O Ah, final do Jaime é o Merlin lá dá um bagulho que ele tem que tomar 6 gotas. Ele tem que entrar dentro de uma caverna, dentro do carro dele. Ele toma 6 gotas, ele vai dormir e acordar na época dele. é o que o tio falou. Isso. Aí eles explodem a frente da caverna. Ele entra no quarto e ele pinga 6 gotas e dorme. Acorda barbudão. Tem na internet, podem buscar. Ele acorda todo cabeludão, assim, barbudão, todo rasgado. Na hora que ele sai, ele tá num mundo todo destruído, onde tem várias coisas do mundo Big Bang e umas pirâmides, tudo retorcido, assim, acaba com ele gritando, não! E aquele negócio tudo E retorcido. termina aí. Ah, termina aí. Um É mundo um apocalíptico, final assim, meio Planeta dos Macacos. Eles quiseram fazer final meio Planeta dos Macacos. Totalmente. Esse era o final do Jaime. Maneiríssimo, cara. Eu gostei desse Eu, na filme. verdade, consegui, né? Porque o primeiro eu assisti em DVD, mas a parte das gravações não era legendado. Não sei por quê. Tinha outras horas que também não tinha legenda. Tava dando, sabe assim, mas o DVD é original, tal, bonitinho, mas estava com problema. Aí eu fui atrás da PC Location e assisti. E eu consegui baixar uma versão remasterizada, Pica das Galáxias, não sei o quê. Só que eu não consegui a legenda para essas versões. Talvez nessa versão, aí eu vou atrás dela, tenha esse final. Pode É ser. possível. Tem separado, só você colocar no YouTube, Não, mas talvez eles até incorporaram nessas reedições. existe uma edição Assisti isso aí. com 16 minutos a mais, que é Olha lá, a edição do Jaime, que ela tem mais violência. Extended Edition. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, mas dá para ver só esse finalzinho, procure aí na internet que tem. Mas então o saldo é positivo no sentido pela história e a influência que também ele exerceu na indústria. É um marco nesse sentido, né? Eu respeito nesse sentido. E em 92, o Sam Raimi já tinha dirigido um filme que a gente eu acho que precisa marcar para falar só dele, que é um filme que eu acho extremamente importante, que ninguém fala, para o momento atual de histórias em quadrinhos, que é um Que era filme o chamado Darkman. Darkman, que é
é Muito um bom esse filme. personagem que não existe nos quadrinhos, mas que é uma adaptação perfeita de Com quadrinhos Liam Neeson, hein? com Liam Neeson. Liam Neeson. O Liam Neeson. Então, Inclusive, ele tem até algumas Deixa o gancho, influências do fica o Monstro gancho do aí pra falar. Pântano pra cacete nesse filme. fica o gancho, faremos uma edição especial Darkman aqui. O Darkman é de Eu acho que é 90. é 90. Ele é de antes Darkman 90. Ele é de antes de... Quer dizer, ele é depois, ele é aquela história, né? Ele é depois de Robocop. Isso. Então tem o Robocop que traz esse gênero meio que o Robocop também não é quadrinho, né? Não. É um personagem, exatamente. Tá. Mas cria essa estética meio desse herói que passou por poucas e boas e aí tem o arco dele e tal. É isso aí, é isso mesmo. Uhum. Gosto muito do Darkman. Vamos falar assim. Vamos voltar a ver. E nota para coisa. Para mim, eu dou 10 passando para esse troço. Não, aí você já está. Não, pelo conjunto da obra, eu dou 10, cara. Eu também dou 10 pelo conjunto da obra. Se você É. analisar filme a filme, simplesmente como filme, cara, qualquer um que for pegar um filme hoje para assistir, igual você, Calil, pegou o filme para assistir hoje, sem conhecer absolutamente nada da importância desse filme como cinema, e não simplesmente como história ou produção, vai falar assim, que lixo, que porra é essa, cara? Que maluquice é essa? Esses Não, caras ainda me mandaram assistir essa merda. Você tem que estar aberto, assim, você tem que estar disposto e estar com esses Exatamente. contrapesos sendo balanceado o tempo todo. Você tem que ter dentro da sua cabeça, hoje, você nunca assistiu esse filme, não tem ideia do que seja. Para você assistir o primeiro filme, você tem que ter a seguinte noção. Cara, esse aqui é o primeiro longa-metragem do Sam Raimi, esse aqui é um filme que foi feito com orçamento de empréstimo bancário, ninguém queria bancar aquela porra, mas esse é um filme tão importante que Stephen King, lá no começo da década de 1980, assistiu e falou assim, cara, isso aqui vale a pena a gente botar Tem dinheiro nesse potencial. negócio. Tem potencial. Fazendo um adendo que a gente pode estender em outro momento, porque eu não sei se todo mundo viu, existe um filme que pega toda essa brincadeira, pega todo o contexto disso e de tudo que ele gerou depois, e faz um filme muito legal, mais recente, muita produção, chamada Cabana... Cabin in the Woods. Eu não sei como veio o nome no Brasil. Eu acho que é só Cabana na Floresta, não sei. Não. Eu sei qual que é o filme, que é muito bacana. E no final esse filme é do Joss Whedon e é com o Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, do Thor. É um senhor filme. É um filmaço, cara. Com o final desses finais que você fala assim, que porra! Caralho, o que eu acabei de ver? Esse é aquele que a programação é toda amarelada, né? Sempre tem um tom de amarelo na capa. Eu acho que era assim, tipo assim, a cabana, pretona, tal, e tinha uma luz amarela. Não é isso, não. Não é? Cara, o filme é um filme de terror, mas ele vai criando situações que você fala assim, porra, como é que esses caras vão terminar essa porra? E ele termina assim, ele vai sempre... E ele tem uma metalinguagem. Eles, de repente, sacam que eles estão dentro, tipo uma coisa meio Pânico, e eles sacam que eles estão dentro da regra. Está acontecendo algo. Tem algo a mais, né? Tá acontecendo algo a mais. E aí, quando você percebe que tem algo a mais, você percebe que esse a mais é muito a mais. Isso. Porque Pânico tem aquela metalinguagem de a gente, nos filmes de terror, isso, não sei o quê. Cara, esse A Cabana, ele explode isso. Explode essa situação de um jeito que você chega no final e fala assim, não acredito que eu assisti isso, cara. E é genial. Genial. Eu recomendo bastante. Sei que o Joss Whedon está um pouco cancelado no momento. Tem até motivo para tanto, mas vale a pena vocês passarem por cima, porque ele fez coisas bem legais. E é isso aí, crianças, senhoras e senhores. Chegamos ao fim de mais um Mas vamos deixar o gancho aqui. Vamos falar da continuação, ou seja, aguardem, o legado. Né? Isso, aguardem que teremos o que veio depois do Raimi, certo? E é isso aí. Temos aqui a trilogia. Antes de vocês irem embora, se vocês concordam, discordam ou muito pelo contrário, deixe um comentário aí para a gente. O comentário ajuda a gente a melhorar. Como eu não dei nota, deixa qual é a nota que o Mansur poderia ter dado. Não vou dar nota. Não.
Adivinha a nota do Mansur. Aqueles que chegarem mais próximos. Então, deixa aí, assina o nosso canal, clica no sininho e até o próximo Três Caras. Valeu. Até a Até a próxima. próxima folheada num livro esquisito aí.